bom ver você de volta no nosso treinamento de condicionadores de ar da Samsung. Hoje é dia de conhecer, em detalhes, todo o processo de instalação de um produto. Vamos lá? A instalação completa é dividida em 16 etapas. Com o tempo, muita coisa vai se tornar rotineira, mas tenha sempre o manual por perto, para usar como referência caso precise tirar alguma dúvida ou consultar qualquer detalhe. Antes de sair, não se esqueça de checar a lista de material e ferramentas necessárias para a instalação. A falta de alguma delas pode impedir a realização do trabalho. Ninguém quer perder viagem, né? É bastante coisa. Então, para não correr o risco de esquecer nada, antes de sair para uma instalação, faça sempre um checklist. Confira se está levando tudo. Ferramentas à mão, vamos começar. A primeira etapa do processo de instalação é conferir o produto. O modelo entregue é o mesmo que consta no pedido do cliente? Analise com cuidado a integridade das unidades e também o estado da embalagem. A caixa foi amassada ou danificada? Preste atenção para ver se a embalagem da unidade externa está do lado certo e não foi virada. E faça o mesmo com a embalagem da tubulação. Dê uma boa olhada. Nada danificado? Nada amassado? Ótimo! Atenção! A instalação deve ser feita em 2 pessoas. Não tente carregar o produto sozinho nos ombros ou sequer arrastá-lo. Você pode se machucar ou danificar o produto. Ao colocar o condicionador de ar no veículo, preste bastante atenção para garantir que não existe chance das caixas virarem. Isso pode danificar o produto. Já no local da instalação, a primeira preocupação é ver onde o cliente quer que sejam colocadas as unidades interna e externa. Aí, então, você poderá marcar a posição para furar a parede e instalar a tubulação. Lembre-se que a distância mínima da tubulação entre as unidades interna e externa deverá ser de pelo menos 3 metros, evitando assim futuros problemas com o produto e sua garantia. Cuidado na hora de determinar a posição das unidades. Certifique-se de que não tenha nada por perto que possa ser danificado. A sugestão é que as unidades interna e externa sejam instaladas próxima à parede para facilitar a conexão entre as 2 peças. Se estiver algum obstáculo e o local não for bem ventilado, a eficiência do resfriamento pode ser prejudicada. É sempre bom alertar o cliente. Na hora de desembalar, retire o produto da caixa sobre um tapete de proteção. Verifique a aparência do produto. Se está tudo certinho, nada quebrado? Claro, veja se também não está faltando nenhum acessório. A quarta etapa é a perfuração. Use uma fita métrica para determinar a posição exata. E, de novo, atenção! Antes de furar, tenha certeza que o local escolhido pelo cliente não possui tubulação de água, fiação ou aço. Para garantir, o melhor é usar um detector de metais nas paredes. Se por acaso você não tiver ou não usa um detector de metais, você pode verificar a planta elétrica e hidráulica da residência, para evitar qualquer dano na casa do cliente, como por exemplo, furar uma tubulação. Já pensou? Não é melhor nem pensar. Para fixar o produto, faça um furo com profundidade entre 60 e 65 milímetros, com uma inclinação de 15 graus. Dá uma olhada nessa figura que mostra bem como fazer. Se o furo for feito paralelo ao chão, na horizontal, ou o furo de fora estiver mais alto, a drenagem pode ser prejudicada e causar um vazamento de água. Chato, né? Melhor é sempre fazer o furo inclinado, para prevenir a entrada de água. Olha a dica. Com o furo inclinado feito, meça o comprimento do tubo da unidade interna até a unidade externa e deixe ele ali, separado. Lembre-se que o valor mínimo de comprimento é de 3 metros. Passe a fita nos tubos, cabos e mangueiras de dreno de dentro para fora. A mangueira de dreno deve sempre ficar na parte de baixo do produto. Sabe o que acontece se ela estiver no sentido errado? A água escorre para trás e causa vazamento. Cuidado! Por fim, a extremidade do tubo deve ser fechada com uma fita adesiva para impedir a entrada de qualquer sujeira. Para prender a unidade interna, separe a placa de instalação e coloque-a na parede para verificar se está nivelada. Use um nivelador para marcar com precisão a posição dos furos. Nada de furar torto, hein? Para fixar o suporte da unidade na parede, faça pelo menos 5 furos. E olha outra dica legal.
use um aspirador de pó para não fazer sujeira na casa do cliente. Aí é só colocar uma bucha em cada furo e fixar a placa de instalação. Preste muita atenção, se a placa não estiver firme, ou seja, totalmente fixada, ela provavelmente cairá. Use sempre um tapete para proteger a peça. Com um estilete, corte a parte de fixação das buchas nos dois lados. Não se esqueça de remover as rebarbas, ok? Não é exagero, mas se você, por acaso, não remover as rebarbas por completo, isso pode danificar a mangueira do dreno e aí já sabe, vazamento na certa. Com as duas mãos, segure o tubo e coloque no local indicado com bastante cuidado. A peça é frágil e se você fizer muita força, corre o risco de entortar o tubo. Ainda na parte interna, remova o tampão de borracha da mangueira de dreno e prenda ela com um parafuso M4L12. Se, por acaso, você usar um parafuso maior que o indicado, ele poderá furar a mangueira. E aí adivinha? Sim, vazamento. Aí depois de ajustar a posição da mangueira interna, feche a outra extremidade com um tampão. Tudo para evitar qualquer vazamento, ok? A sétima etapa é a instalação da tubulação. Existem duas maneiras de fazer, sozinho ou com a ajuda de alguém. Se a instalação for feita por uma pessoa só, primeiro eleve a unidade interna e depois conecte a tubulação. Se houver alguém para ajudar, em duas pessoas é sempre melhor. Aí, conecte primeiro a tubulação e então eleve a unidade interna na parede. Cuidado quando passar o tubo no furo, não danificar a propriedade do cliente. Ainda instalando a tubulação, abra o painel frontal e retire o parafuso do painel à direita. Retire a tampa e então o parafuso que prende os cabos, assim como os parafusos do bloco de conexões. É só conectar os cabos dentro do terminal. Cuidado, não aperte demais. Use o torquímetro e não passe de 1,2 nanômetros de força. Use o torquímetro também para fixar a porca de ligação entre os tubos, sempre seguindo o limite de torque indicado. Não menospreze essa informação. Junte os centros das conexões entre os tubos e fixe a porca com o uso do torquímetro. Acerte no torque, para não deixar o tubo frouxo e causar um vazamento. Ao estender o tubo, corte com uma ferramenta indicada, retire as rebarbas. De novo, se a rebarba não for completamente removida após o corte da tubulação, o refrigerante pode vazar. Agora, tenha mais cuidado. Se as rebarbas ou impurezas entrarem no tubo, isso pode causar um colapso no sistema. Gaste 1 minuto para uma avaliação importante. Na expansão do tubo não pode haver vincos, irregularidades de espessura ou qualquer rasgo, ok? Analise com cuidado. Cada instalação de ar-condicionado deve-se observar no manual qual o comprimento ideal de tubulação de cobre para aquele modelo de produto. É preciso dedicar certa atenção ao tubo. Se ele for longo demais, cuidado para não bloquear a entrada da unidade externa com um tubo longo. Se o tubo for curto, corte a extremidade e estenda para conectar o tubo. Ao soldar as conexões entre os tubos, cubra com uma toalha molhada. E lembre-se, a parte soldada deve ser sempre testada para garantir que não há nenhum vazamento. Faça esse teste com água e detergente. Fica mais fácil de identificar vazamentos assim. Se aparecer qualquer bolinha, atenção, solde novamente. Hora de conectar a mangueira de dreno. Mais alguns cuidados importantes. Insira a mangueira da parte interna na extensão da mangueira de dreno e prenda com fita isolante. Para isso, empurre a mangueira do dreno o máximo possível. E se a mangueira do dreno for desconectada do condicionador de ar, a água pode pingar para o interior do produto. Alguns pontos requerem atenção redobrada. Se a mangueira do dreno não for presa com fita, pode vazar. Também pode ocorrer vazamento pela conexão da mangueira do dreno. O melhor é fazer a instalação diretamente e, sempre que possível, aplicar um selante de silicone. Lembra? Vazamentos são nossos inimigos. Inicie a conexão da parte interna para a parte externa. Se a extensão da mangueira de drenagem ficar para dentro, isole a parte externa. E, após a instalação final, remova o filtro e procure vazamento usando um balde. Para a instalação da unidade externa, procure sempre um local apropriado e seguro. Cuidado! A unidade externa não pode ficar em qualquer lugar que corra risco de ser derrubada, seja pelo vento forte ou qualquer outro motivo. Escolha então
um local onde não haja obstáculo perto da entrada ou saída de ar. Se por acaso você tiver que instalar a unidade externa em uma casa de máquinas, por exemplo, verifique se há um ambiente bem ventilado e explique ao cliente a necessidade de uma abertura para o exterior para que o ar quente possa sair. Mas um aviso, cuidado! Muito cuidado com o vazamento de gás, a partir da parede até a conexão com a unidade externa. Depois de escolher o local onde a parte externa vai ficar, meça o tamanho da unidade para ter certeza que vai caber ali. Aí então, coloque as 4 bases de borracha para evitar vibrações. Se a instalação for em altura, lembre-se, use sempre o cinto de segurança. Prenda os pés de borracha na unidade externa corretamente. Caso contrário, o ar-condicionado poderá cair, danificar o aparelho ou pior, machucar alguma pessoa. Para fixar a parte externa, primeiro solte a tâmpula da válvula de serviço. Arrume a tubulação de alta e baixa pressão e coloque em seguida o tubo perpendicular à válvula de serviço da unidade externa. Conecte. Siga sempre o torque indicado para fixar as peças. No final, use o silicone para cobrir as bordas do furo de passagem do tubo. A próxima parte são trabalhos elétricos. Para começar, solte o parafuso e abra a tampa dos terminais elétricos da unidade externa. Para conectar a energia elétrica na unidade, basta conectar o cabo neutro no terminal N e a fase no terminal 1. Conectar o fio terra e pronto! Feche novamente a tampa dos terminais elétricos usando uma chave Phillips. A parte elétrica requer alguns cuidados para evitar acidentes posteriores. Primeiro, verifique se não há folga entre o terminal e o parafuso. Se houver, ela pode gerar calor na parte elétrica conectada, o que pode até causar um incêndio. Risco de fogo também existe. Se a linha de conexão estiver muito torcida, então cuidado. Antes mesmo de começar a mexer na parte elétrica, confira a tensão da energia e use a corrente alternada. Use somente cabos certificados e faça o comprimento mais curto possível, sempre menor que 15 metros. Não esqueça de instalar os dispositivos de bloqueio de sobrecorrente, o disjuntor magnético e o disjuntor residual. Para os plugs, a regra é a mesma, só utilize material certificado dentro dos padrões de segurança. Para montar, abra o plug com uma chave Phillips, conecte os fios correspondentes ao terminal de fase, neutro e o fio verde ao terminal terra. Depois, é só apertar tudo com uma chave Phillips e fechar o plug. Essa parte é bastante simples. Para conectar a extensão da linha de energia, use somente itens aprovados e certificados também. Garanta a segurança da instalação. Parte elétrica feita e chegamos no 12º passo da instalação. O processo é mesmo delicado. É hora de fazer o vácuo no produto. O objetivo é um só: remover impurezas, umidades e gases não condensáveis da tubulação antes de colocar o condicionador de ar para funcionar. Fazer o vácuo é fácil. Verifique o óleo da bomba de vácuo e conecte o conjunto do manifold na válvula de serviço da unidade externa. Aí abra as válvulas, faça o vácuo durante 10 minutos até que o nível de vácuo esteja abaixo de 500 microns com as válvulas fechadas. Verifique se a pressão não muda pelos próximos 2 a 3 minutos. Pronto, aí é só desligar a bomba de vácuo e está feito. Se a pressão subir, significa que há vazamento e deve ser verificado e corrigido. Após a correção, é necessário realizar o vácuo novamente. Para dar a primeira carga de refrigerante, siga este passo a passo. 1. Pressione o botão Operação Parada e ligue o condicionador de ar. Conecte então o manifold à linha de baixa pressão da unidade externa e coloque o produto em funcionamento. No mini split, pressione ao mesmo tempo o botão OK Cancel. Mais operação, mais temperatura superior para o modo de teste. Opere a unidade externa durante 5 minutos até que não haja mais mudança na pressão. Conecte a mangueira da conexão de serviço do manifold ao recipiente do gás refrigerante e coloque um recipiente em uma balança eletrônica. Faça então a purga do ar da mangueira do manifold e zere a escala da balança. Abra e feche a válvula de baixa pressão repetidamente para fazer a carga do refrigerante e depois volte para o modo normal. Atenção! Se o refrigerante não for carregado de acordo com o comprimento do tubo, a eficiência do condicionador pode ser reduzida. Cuidado! Antes de verificar possíveis vazamentos, feche a válvula de serviço e a tampa firmemente.
de acordo com o torque indicado para evitar vazamentos. Utilize um detector de vazamentos, líquido de teste ou espuma de sabão. Antes de ligar o condicionador de ar, inicie o modo de verificação para checar a instalação. Veja se está tudo ok. Ponto de força, conexão da tubulação e aberturas das válvulas de serviço. Pronto! Aí é só ligar e selecionar a temperatura de resfriamento desejada. Deixe a unidade externa funcionando por 12 minutos e confira a temperatura. Faça um teste. A diferença entre o ar na entrada e na saída da unidade interna varia de 10 a 12 graus. Se preferir, dá para fazer a verificação inteligente também. É fácil. É só pressionar os botões OK mais Operar mais Power por 4 segundos. As luzes de alarme do aparelho desligam em ordem e a instalação continua por 7 minutos. Ao final da checagem, você vai escutar um bip e o condicionador de ar vai desligar sozinho. Se houve qualquer erro, o próprio produto vai mostrar. Pronto, você chegou ao final do processo de instalação. Agora é só verificar a temperatura interna ideal e explicar o funcionamento para o cliente. Simples, não é mesmo? Lembre-se, é importante fazer o checklist de qualidade com o cliente e explicar item a item. Mais importante, mostrar que não há qualquer problema com a instalação, principalmente que não há qualquer vazamento e que o ar está funcionando corretamente. Aí é só retirar o lixo que ficou por ali, guardar as ferramentas e pronto. Você está pronto para a próxima instalação ou antes para o próximo capítulo do treinamento de condicionadores de ar da Samsung. A gente se vê.